qual o verdadeiro significado da fé? Será que se resume a concordar com alguns princípios? Hoje nós embarcaremos em uma jornada para compreender a fé que transforma. A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé. Para nós é motivo de alegria estarmos juntos mais uma vez, amém? No nosso encontro semanal da nossa escola de valentes da fé. Que esse princípio a qual nós estamos compartilhando na palavra de Deus no dia de hoje venha edificar poderosamente a tua vida. Vamos explorar nesse dia como a confiança genuína em Jesus Cristo vai muito mais além da crença intelectual. Se você busca uma fé viva que molda o seu caráter e direciona suas ações, bom, este é o lugar certo e hoje é o compartilhar do conhecimento da palavra de Deus certo para te levar a alcançar aquilo que você tem buscado, amém? Então permaneça conosco até o fim para desvendar os segredos dessa transformação. Fique firme aí no propósito e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E como eu costumo dizer, nós estamos na escola do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao teu coração. Quero aproveitar esse momento, se você ainda não é inscrito, cogite em se inscrever no canal e nos ajudar nesse desafio de alcançarmos aí a 100 inscritos nessa primeira etapa, amém? Você possa estar aí se juntando a essa família de valentes da fé, neste grupo tão precioso que tem buscado aí compreender melhor as Sagradas Escrituras. Então, se você ainda não é inscrito, para rapidinho, vai lá e se inscreva no canal, amém? E seja um abençoador das nossas vidas. Não esqueça de deixar teu like para nos ajudar aí ao engajamento, para que o YouTube possa distribuir a mais pessoas e toque aí, ligue aí no sininho, amém? Né? Clique no sininho para que você possa estar recebendo as notificações de todas as vezes que nós fizermos uma postagem no canal e aí você ser edificado, ser edificada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Costumo dizer, aproveite a oportunidade, seja um missionário, seja uma missionária, amém? Compartilhe essa mensagem, se você chegar até o final e ver que essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa recebê-la, amém? E seja um instrumento daí nas mãos de Deus na evangelização de uma pessoa, amém? Compartilhe esse estudo com alguém, seja um missionário, seja uma missionária. E não deixa de colocar abaixo o teu comentário daquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao teu coração e seja um edificador também nas nossas vidas. Vamos aí viver aí uma história de mão dupla, amém? A gente fala com você e você fala conosco. Então conta aí com a tua participação conosco nesse estudo de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você é membro da Nação 400, amém, querido? Fala aí, amém, querido? O que esse estudo falou com você? Deixa teu comentário aí abaixo, vamos participar juntos aí, né, nesse tempo de edificação para as nossas vidas. A pergunta-chave que eu quero te fazer, e até mesmo para que você comente aqui abaixo, é: a fé pode fazer diferença no seu dia a dia? Põe o comentário aí abaixo, amém? Começa esse estudo já compartilhando aí a tua maneira de pensar, o que você pensa. A fé pode fazer diferença no seu dia a dia? Escreva aí. Nós da Escola de Valentes da Fé acreditamos que sim. E hoje nós vamos estudar a fé que sai do papel e se torna ação. É preciso que a gente entenda como a confiança em Jesus nos capacita a vencer os desafios e a viver uma vida com propósito. Esse ensino de hoje é para você que busca uma fé viva e transformadora.
Então eu quero te desafiar, fica conosco até o final. E você vai receber hoje ferramentas práticas para fortalecer a sua fé e aplicá-las em sua vida. A mensagem de hoje para nós é a fé que transforma. Mais do que crença, é confiança. As Sagradas Escrituras, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ela narra: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé em Cristo, ou a fé em Jesus Cristo, é o meio pelo qual nós recebemos a salvação. Mas põe atenção nisso, essa fé não é simplesmente um conhecimento intelectual. Essa fé não é simplesmente uma crença passiva na existência de Jesus. Essa fé é uma confiança profunda e transformadora na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na obra do Senhor Jesus Cristo e na promessa da vida eterna. Então a primeira coisa que eu quero apontar para você nesta hora é que fé é mais do que acreditar. Diga isso comigo. Fé é mais que acreditar. Muitas pessoas acreditam em Deus, muitas pessoas acreditam em Jesus, mas essas crenças não é necessariamente uma fé salvadora. Então você talvez me pergunte assim, Pastor William, o que é então uma fé salvadora? Fé salvadora é acreditar que Jesus existiu, é o primeiro passo, tá? Depois, eu preciso que você entenda que só acreditar que Jesus existiu, ela não garante a salvação. Então, nós estamos ministrando sobre o plano de salvação, nós estamos ministrando esse caminho da verdadeira libertação. Então, é preciso entender que a fé salvadora, ela é mais profunda. Fé salvadora é uma confiança total em Jesus Cristo como o único caminho para a salvação. Vou frisar aqui para você, como um único caminho para a salvação. Então, baseada na compreensão da obra do Senhor Jesus Cristo no Calvário, baseado na aceitação de sua autoridade em nossas vidas, nós vamos alcançar a fé salvadora. Então, se você gosta de escrever, pega aí papel e caneta também, para você poder estar escrevendo. Anota aí, a fé é uma resposta pessoal ao amor e à graça de Deus. Agora, como nós podemos dar uma resposta pessoal ao amor e à graça de Deus se nós não compreendemos a obra de Jesus? Então, o ponto de partida é que para a gente desenvolver uma fé genuína, nós precisamos compreender a obra de Jesus. E compreender a obra de Jesus inclui, primeiro, reconhecer nossa necessidade. Então, antes de tudo, nós precisamos entender que somos pecadores e precisamos de um Salvador. O salmista no Salmo 51,5 declara: eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós devemos reconhecer a nossa incapacidade de nos salvarmos por nós mesmos. Nós precisamos reconhecer a justiça de Deus, que exige o quê? Um pagamento do pecado. E a gente precisa compreender profundamente que nós somos incapazes de suprir esse pagamento, de executar esse pagamento. Porque a paga do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então, para a salvação, foi preciso o quê? Que Cristo morresse na cruz do Calvário. Então, é entender o sacrifício. Nós precisamos compreender o significado da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, ou seja, ele morreu uma morte substitutiva, carregando o peso dos nossos pecados e satisfazendo a justiça de Deus. Então, Cristo se tornou o sacrifício perfeito
para que fôssemos reconciliados com Deus. O que eu preciso fazer então, pastor Ele? Eu preciso fazer algum tipo de sacrifício? Não. O que você precisa fazer é simplesmente, bem chave, é aceitar o perdão. Deus oferece o perdão completamente a todos que creem no Senhor Jesus Cristo. A fé em seu sacrifício, a palavra aqui a fé em seu sacrifício nos liberta da culpa e da condenação do pecado. Essa é a base da reconciliação com Deus. Por um homem entrou um pecado no mundo, já falamos isso em lições anteriores, amém? Por um homem entrou um pecado no mundo, agora por Cristo entra a salvação. Então Cristo morre na cruz, derrama o sangue dele na cruz, para que os nossos pecados sejam perdoados. E aí eu preciso confiar na ressurreição de Cristo. Cristo não está morto, ele não está mais na cruz. Então a ressurreição de Cristo, ela é uma prova inegável da sua divindade e é o que? A garantia da vitória sobre a morte do pecado. A fé na ressurreição nos dá esperança da vida eterna e nos garante um futuro glorioso. Então, amados, eu preciso entender que essa fé é muito mais do que acreditar. Eu preciso entender que a fé, ela é sempre aplicada em ação. Então, a fé em ação. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu, também no grego. Vou repetir, eu gosto muito desse texto. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Então a fé genuína, ela não é passiva. A fé genuína, ela se manifesta através do quê? Das nossas ações. Essa fé se expressa através do quê? Do que até mesmo Tiago capítulo 2, versículo 17 declara: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Começa com ato de ação, crer. Amém? Então, fé em ação, ela fala sobre algumas coisas que nós temos que aplicar. Porque nós precisamos de aplicar alguma coisa, nós precisamos de uma atitude, nós precisamos de uma ação para que a fé genuinamente se manifeste em nós e através de nós. Então, olha bem, fé em ação. Primeiro, oração. Fé em ação é diálogo com Deus. Fé em ação é orientação, buscar a orientação de Deus. Então, eu preciso me relacionar com Deus. E triste, querido, nós oramos muito pouco. A segunda coisa, leitura das Sagradas Escrituras. O conhecimento, a sabedoria e a direção divina vem através da leitura das Sagradas Escrituras. E desculpa, nós como brasileiros não temos o hábito da leitura, mas em nome de Jesus, esse ano vai ser diferente na nossa vida. A terceira coisa, viver em comunidade, a participação na igreja. Quando nós temos o testemunho de outros irmãos, nós somos fortalecidos na fé. Quando nós nos pomos para o serviço ao próximo, nós nos fortalecemos na fé. Quando a gente se predispõe para ajudar alguém, nós começamos a falar com Deus para que Deus possa enviar as condições para que possamos ajudar esse alguém. E quando Deus então opera trazendo os recursos para que a gente possa servir ao próximo, nós somos fortalecidos na fé. Porque nós vemos os milagres de Deus em ação. Então nós somos instrumentos para a operação de milagres de Deus, e isso acontece através da vida em comunhão com a igreja. A participação na igreja é muito importante. Isso é fé em ação. Não adianta você ficar em casa. É preciso viver uma vida em comunidade. A comunidade cristã é a chave para você viver a fé em ação. E a quarta coisa, fé em ação, fala de missão, fala de fazer a obra.
Nós somos chamados para sair, nós somos chamados para fora. Ao invés de virmos para a reclusão, nós estamos ministrando aí sobre a essência de fazer a obra na igreja, nós estamos falando do diaconato. Antigamente o cristão se voltava para dentro, vamos nos isolar. Hoje nós somos, não, a grande comissão nos chama o quê? A sair, a ir para fora. Então a nossa missão é o compartilhamento da fé. Então falar fé em ação, eu preciso sair, eu preciso compartilhar da fé. Eu preciso compartilhar da esperança, eu preciso compartilhar da salvação. Nós fechamos aí, desde o nosso estudo até esse momento, nós fechamos aí uma semana. Quantos você compartilhou a mensagem de fé e esperança e salvação? Eu quero que você faça aí uma análise. Para quantas pessoas você falou do amor de Deus essa semana? Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificando a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, olha bem, tomar consciência da purificação, do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, através do seu sangue imaculado, a qual também nos traz consciência sobre as obras mortas, para servirmos a um Deus vivo, Então, temos que tomar consciência do quê? Primeiro, arrependimento. Arrependimento é fé em ação, tá? É abandonar o pecado e virar-se para Deus. É fé em ação. Abandonar o pecado é fé em ação. Então, abandonar o pecado e virar-se para Deus. Mudando o quê? As nossas atitudes e mudando os nossos comportamentos. Não há arrependimento genuíno se não há mudança de atitude e mudança de comportamento. Então, se não há arrependimento genuíno, a fé em ação não é aplicada. E quando a gente fala de arrependimento, amados, não é apenas sentir remorso, mas é decidir viver uma vida diferente. É decidir viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu levo não é a minha, mas aquilo que Cristo tem direcionado para a minha vida. A segunda coisa, querido, de fé em ação, né, falando aí sobre a consciência das obras, fala sobre confissão. As obras mortas, aí eu falo de confissão. É declarar publicamente a nossa fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não basta crer em Jesus, não basta crer na obra de Jesus. Eu preciso reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu preciso reconhecer, a confissão é declaração com os lábios que Jesus Cristo morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Eu recebo o sacrifício dele na cruz para perdão dos meus pecados. A terceira coisa chave para nós, fala sobre o quê? Obediência. Obediência é obedecer, é seguir os ensinamentos de Jesus e viver de acordo com a palavra de Deus. E viver de acordo com a palavra de Deus envolve busca, envolve oração, envolve meditação na palavra de Deus. Então, envolve o quê? Buscar a santificação e crescer na graça de Deus. Então, se eu agora estou aqui e desejo viver, a palavra melhor é essa, desejo viver uma fé viva, eu preciso então do arrependimento genuíno, eu preciso de uma confissão que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu preciso de obedecer os ensinamentos de Jesus e, por último, a palavra aqui é batismo. Fé em ação precisa passar pelo batismo. Então, submeter-se ao batismo é um sinal visível da nossa fé e uma obediência a Cristo. Então, o batismo ele é o símbolo da morte para o pecado e a ressurreição para uma vida com Cristo. Então, são quatro
pontos chaves que eu preciso ter consciência na minha vida: arrependimento, confissão, obediência e o batismo. Não adianta, amados. Eu já sou batizado. O batismo é símbolo de arrependimento. E só se arrepende quem tem consciência. Então o batismo bíblico passa pelo processo de consciência. Eu preciso ter consciência do pecado para passar pelo batismo. Eu preciso ter consciência do meu estado para passar para o batismo. Mais adiante, com certeza, nós vamos falar mais a miúde sobre a questão do batismo. Mas eu quero que você pense. Se você não tem consciência do pecado, se você batizou como eu batizei, né? Eu fui levado ao batismo, né? Quando criança, que consciência de arrependimento de pecados eu tinha? Nenhuma. Por isso, agora, como adulto, eu preciso me batizar diante do Senhor, porque agora eu tenho consciência do pecado e desejo sair da vida do pecado, e desejo mudar de vida. Põe atenção. Nós estamos falando de fé, amém? Mas eu precisei de tocar nesse assunto para que a gente não seja confundido, porque faz parte da consciência das obras mortas. São estudos que são profundos, tá, amados? Cada tema desse tem um estudo profundo para as nossas vidas. É claro que não daria tempo para a gente se aprofundar aqui nessa lição, amém? Mas quem sabe aí mais adiante a gente fala mais um pouquinho. Então põe atenção, a fé que transforma, ela não é simplesmente uma crença intelectual, mas uma confiança profunda, pessoal em Jesus Cristo. A fé que transforma, ela é motivada pela compreensão da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, que nos leva a uma vida transformada, guiada pelo Espírito Santo. Quando aceitamos Cristo, ou quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem viver em nós, ele vem habitar em nós. Então, a fé que transforma é uma confiança que se manifesta o quê? Em ações concretas de arrependimento, em ações concretas de confissão, em ações concretas de obediência e ações concretas de comprometimento com a vida cristã. Perdoe, querido, não adianta você dizer que é cristão se você não tem um comprometimento com a vida cristã. Não adianta você dizer que é um cristão se você não tem comprometimento com a verdade. Não adianta dizer que você é um cristão se você não tem um comprometimento com uma vida de oração. Não adianta você dizer que é um cristão se não tem comprometimento com uma vida de santificação. Então hoje eu quero aplicar a palavra fé em ação para você se fazer uma autoanálise como anda a tua vida e qual o tipo de comprometimento que você está tendo. E eu tenho certeza que quando você aplicar essa fé transformadora na crença, não somente intelectual, mas na crença profunda na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para a remissão dos seus pecados, com certeza você vai começar a ter uma nova mudança, uma mudança profunda na sua vida. Então avalie aí o quanto você tem mudado na sua maneira de viver pós aceitação de Cristo como Senhor da sua vida. Se não há mudança, é preciso você rever que tipo de aceitação ao Senhor Jesus Cristo você fez na sua vida. Amém? Então avalie aí, porque fé precisa ter ação. Se não tiver uma ação transformadora na sua vida, se você não tiver uma postura de mudança de vida, uma decisão de fazer diferente a partir de agora, de sair daquela prática antiga do velho homem, você precisa rever, amém? Em nome de Jesus. E se precisar de ajuda, entre em contato conosco aí, e com certeza nós vamos auxiliar você. Deixa teu comentário, em nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que deve ecoar em nossos corações, ela é clara. A fé que realmente transforma vai muito mais além do que simplesmente acreditar. A fé que realmente transforma, ela não se trata apenas de concordância intelectual. De concordância intelectual com a existência do Senhor Jesus Cristo.
A fé que transforma, ela ensina que é preciso entregar a Ele a totalidade da nossa confiança. É totalidade da nossa confiança. Não adianta ser em parte. Ou eu confio ou não confio. Meio termo não existe para viver uma fé transformadora. Então, amados, para que a gente possa entender e conhecer a nossa necessidade, então nós precisamos compreender, tá? O quê? Guarda isso no teu coração para você se aprofundar mais. Eu preciso compreender sacrifício, eu preciso compreender aceitar o perdão, eu preciso compreender confiar na ressurreição. Porque são esses 3 pontos essenciais que eu posso chamar como pilares da nossa fé genuína. Se eu não compreender sacrifício, como eu vou ter uma fé genuína? Se eu não aceitar o sacrifício, como eu vou viver uma fé genuína? Se eu não receber o perdão, como eu vou viver uma fé genuína? E se eu não confiar que Cristo ressuscitou dos mortos, como eu vou ressuscitar também para a vida eterna? Então, são pilares fundamentais para a nossa fé genuína. Então, quando nós percebemos isso, nós percebemos que a fé ela não pode ficar estática. Nós entendemos que é preciso se mover. Nós entendemos que a fé ela se manifesta em ações concretas. Então, amados, para que a gente possa fechar hoje nosso pensamento, nosso estudo, a pergunta que fica para você é: onde a sua fé está ancorada? Onde a tua fé está ancorada? É uma fé passiva, apenas na mente, ou uma fé viva que te impulsiona a mudar de direção? É uma fé viva que te impulsiona a confessar publicamente o seu Senhor. É uma fé viva que te impulsiona a obedecer aos seus ensinamentos, aos ensinamentos de Cristo. É uma fé viva que te impulsiona o quê? A dar passos públicos de entrega da tua vida ao Senhor através das águas batismais. Se você ainda não é batizado, depois de adulto. Então, não deixa que o conhecimento adquirido na sua vida, através desses ensinos preciosos, seja menos informações para a tua vida. O que eu quero te dizer, amado e amada, permita que a compreensão da obra de Jesus Cristo gere uma transformação real na sua vida. Lembra de uma coisa, guarda aí, nessa cachola aí, amém? A fé que transforma não é um destino, mas é uma jornada contínua de confiança e entrega. Vou repetir para você anotar, amém? A fé que transforma não é o destino, não é o fim, não é o ponto de chegada. A fé que transforma, ela é de dia a dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Ou seja, é uma jornada contínua de confiança e entrega. Então a pergunta que se faz é: qual é o próximo passo que você vai dar nessa jornada? Qual é o próximo passo? Você está disposta a abandonar o pecado? Você está disposta a declarar Jesus Cristo como Senhor? Você está disposta a mergulhar nas águas do batismo como símbolo de uma nova vida? Ou quer continuar vivendo do jeito que está? Eu fecho esse estudo de hoje te perguntando: você quer continuar do jeito que está a tua vida? Eu quero te ajudar nesse caminho de transformação. Então, se você quer mudar, põe a tua mensagem aí embaixo. Eu quero mudar a minha maneira de viver.
Eu quero viver segundo o coração de Deus. Põe um comentário aí. Amém, amados? E que o Espírito Santo venha falar poderosamente com cada um dos amados através desse estudo breve, amém, e simples da palavra de Deus, que ele venha revelar coisas profundas na simplicidade ao teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Espero ter contribuído um pouquinho assim para edificar a tua vida, amém? Então, deixa seu like nesse vídeo, se essa mensagem aí te desafiou. Compartilhe com aqueles que precisam entender a diferença entre crer e ter fé, amém? Entre crer e ter fé transformadora. Quero desafiar, inscreva-se no canal e venha fazer parte da família de Valentes da Fé, para que a gente possa continuar nessa jornada de crescimento, de ação e fé. Também já é fé em ação, amém? Deixa teu like, deixa sua inscrição, compartilhe e comente em nome do Senhor Jesus Cristo. A fé que transforma está ao teu alcance. Então, qual vai ser o seu próximo passo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe poderosamente a tua semana, em nome de Jesus. Aguarde o teu comentário nessa lição. Não passa batido, não. Deus te abençoe. A paz do Senhor.